Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e hoje a gente vai falar sobre assédio moral no local de trabalho. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a advogada criminalista Larissa Kretzer. Larissa, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Imagina, Camila, eu que agradeço a presença. Larissa, é um assunto delicado, né? Essa questão de assédio moral no local de trabalho. Acontece muito, mas muitas vezes essa vítima que sofre esse assédio, ela não sabe como caracterizá-lo. Eu queria que você, para começar, né, que você me falasse quais são as características do assédio moral do ponto de vista jurídico. Eu acho que é bacana quando a gente fala de assédio moral, primeiro a gente destrinchar também o próprio conceito da palavra, que ela já nos expressa o que significa. O assédio é toda aquela conduta que ela é de alguma forma degradante, insistente, invasiva e que acontece de alguma forma que te deixe numa posição vulnerável. E quando a gente fala do moral, é aquilo que te atinge no íntimo. Então, é muito subjetivo e é aquilo que te causa, de fato, um desconforto. Então, assim, hoje nós temos as pessoas, por exemplo, que de fato elas sentem aquela conduta como algo degradante, algo que atingiu a dignidade, atingiu a moral dela, a intimidade de alguma forma, né? E também, ao mesmo tempo, nós temos aquelas pessoas que olham assim e passam pela mesma situação, mas não compreendem como um assédio moral. Por quê? Porque o assédio moral ele também está muito ligado ao próprio íntimo e à própria conduta daquele que tentou caracterizar essa situação. Então, acho que é bacana quando a gente pensa assim... Quando não é tão externalizado, assim, quando é uma situação tão escancarada, é difícil para aquela vítima que está sofrendo aquele assédio identificar que ela está passando por aquilo. Exatamente. Por quê? Muitas vezes ela não entende nem o contexto do que ela está sofrendo. Então, assim, como é um sentimento muito íntimo, o sentimento do moral, ele é muito íntimo, ela não consegue compreender que aquilo ali foi um problema. E aí, às vezes, precisa do auxílio de outras pessoas de forma externa para dizer, olha, eu acho que isso aqui não está muito bacana. Acho que isso aqui talvez seja uma conduta que ele está tentando te infringir, te deixar vulnerável de alguma forma. Acho que é bacana dar uma olhadinha nisso aqui. Se acender uma alerta que alguma coisa também não está certa. Exatamente. Quando a gente trata de assédio moral, de até crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, até a própria indenização moral, ela tem muita relação com o teu íntimo, com o teu sentimento a partir da conduta do outro. Então, isso é que caracteriza hoje especificamente o assédio moral. Acho que a gente estava falando um pouquinho, e tu já explicou, né, que seria a minha próxima pergunta, que seria a seguinte: qual que é a diferença do assédio moral para um conflito pontual específico, assim, em relação no local de trabalho? Uma cobrança mais rígida, um trabalho mais maçante, ou às vezes o chefe falou um pouco mais alto? Qual seria tem essa diferença, mas acho que tu já explicou ali que é mais do íntimo realmente daquela pessoa. Essa diferença ela é uma linha muito tênue, né? Porque, lógico, dentro do ambiente de trabalho nós também precisamos ter uma postura de, primeiro, fazer o que nos é direcionado e, segundo, de entender que se eu tenho um superior hierárquico, eu vou ser cobrada de alguma forma. Então, assim, eu acredito que é tudo muito equilibrado. Se for verificado que aquilo passou do ponto, por exemplo, houve um erro e aquilo foi externalizado junto aos outros companheiros, colegas de trabalho, de uma forma um pouco mais brusca, que teve a real intenção de te atingir, seja a sua dignidade, seja a sua imagem, seja a sua postura, pode ser que tenhamos caracterizado um tipo de assédio moral ou, eventualmente, um crime também. Mas é que a linha ela é, de fato, muito tênue. E pode ser que essa conduta ela tenha sido pontual. Então, quando é uma conduta pontual nunca aconteceu e, a partir de agora, houve um pedido de desculpas ou algo de, não, realmente, eu acho que eu passei do ponto, não farei mais. Não dá para a gente caracterizar como assédio moral, porque o assédio ele também é aquela coisa reiterada, que não acontece pontualmente. É aquela pessoa que o tempo todo tenta ficar fazendo algo contra você, que vai manchar a sua dignidade, vai manchar a sua imagem junto aos colegas de trabalho, ou até o próprio psicológico. Vai minando aos poucos, né? Aquela pessoa que sempre te pega ali na cozinha para falar uma coisinha, para reclamar de outra, especificamente no seu íntimo, aí sim pode ser caracterizado como um assédio moral e, eventualmente, também como um crime. Larissa, a gente está falando especificamente de assédio moral em local de trabalho, mas ele pode ser para outras áreas, né? Isso pode ser para a área familiar,
área escolar também, porque é mais comum no local de trabalho, né? Que a gente tem essas questões hierárquicas, mas escola também, familiar também, né? Pode sim, pode sim. O sentimento de assédio moral, ele é unânime, ele pode ser sentido, na verdade, em qualquer momento e não necessariamente de um superior hierárquico. Às vezes pode ser até alguém abaixo de você ou alguém na mesma linha, mas a questão é a conduta da pessoa. Né? E no seio familiar ou, né, eventualmente, colegial, ele também pode ser caracterizado, mas não existe, digamos, uma proteção jurídica específica desse tipo de assédio. Aí você entra com uma ação de indenização moral, algo nesse sentido. Larissa, hoje o assédio moral ele é crime no Brasil? Não, hoje o assédio moral nós não temos uma tipificação criminal para o assédio moral. Aí com isso a gente pode trazer outras tipificações. A gente tem, por exemplo, um crime de ameaça que, dependendo do grau do assédio moral que ocorreu, ele pode ser caracterizado como crime de ameaça. Então pode juntar algumas outras tipificações e nelas se juntar um assédio moral ali. Sim. É que o assédio moral hoje, na parte criminal, nós não temos nada específico para isso. Então, nós trabalhamos hoje com o que o Código nos dá. Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, né, eventual crime de ameaça ou crime de stalker, verificar que a pessoa ela vem te perseguindo de alguma forma. Né, e no âmbito criminal hoje é isso que nós temos. Numa questão de assédio moral no trabalho, a vítima precisa de provas ou elas, por exemplo, como você disse que é uma questão muito íntima, né, uma linha muito tênue também, né? O que ela precisa para se proteger se ela estiver passando por isso numa situação? O que a gente sempre recomenda, isso seja criminal, trabalhista, civil, previdenciário, na área do direito que for, é a reunião das provas. Porque hoje eu só consigo que o juiz decida a meu favor se eu tenho aquilo ali muito bem encorpado. Assim como numa defesa criminal para inocentar, nas outras áreas também nós temos, enfim, para condenar, para conseguir o nosso direito. Né? Então, é necessário que eu, de fato, eu tenha um corpo de provas. Hoje pode ser por print, por conversa, por diálogo, testemunhas, declarações de colegas de trabalho, mas eu preciso, sim, fotos ou algo nesse sentido, né? Mas eu preciso, sim, reunir pelo menos um mínimo de prova para passar daí para um colega advogado que seja especialista na área, também para verificar se está de acordo com aquela situação e com os pedidos que serão feitos. E a gente estava falando ali que muita gente passa despercebido, né, que está sofrendo essa violência. E quando a vítima ela percebe que ela está sofrendo esse assédio, qual que é o primeiro passo que ela deve tomar? Ela deve denunciar? Ela deve procurar um advogado? Tu falou ali nessa pergunta anterior, né, tu respondeu já de certa forma, mas qual o primeiro passo? Reunir as provas, procurar um advogado, denunciar? O ideal, porque assim, ó, o assédio moral ele vai acontecendo aos pouquinhos, né? Ele é até muito semelhante, às vezes, até com a própria violência doméstica, ele vai minando aquela situação aos poucos. E o assédio moral é dessa forma também. Então, a partir do momento que você vê que talvez esteja sofrendo um assédio moral, que acende aquela luzinha vermelha, olha, eu acho que essa situação aqui, ela ou está complicado, ela vai se complicar um pouquinho mais. Já começa a reunir as provas e assim que você vê que, não, isso aqui agora de fato é uma coisa que está me incomodando, a pessoa ela está passando do ponto, os colegas estão, né, verificando, percebendo, porque eventualmente se percebe, né, a menos que seja feito de uma forma muito clandestina, mas eventualmente se percebe, procure um advogado para orientar. Aí, denunciar, por exemplo, tem o chefe, está sendo sofrendo assédio por esse chefe, mas tem um chefe acima do chefe. Será que não é melhor fazer também? Sim, mas muitas vezes não acaba não dando certo, né? Essas relações de trabalho, elas são um pouco preocupantes por conta dessa hierarquização. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que entender muito bem o terreno que ela está pisando. Porque muitas vezes aquilo ali ou pode ser não tratado da forma com que ela acha, né? Pode causar algum tipo de rescisão de contrato por achar que o funcionário é que está trazendo problema e não aquele superior que está realmente assediando de uma forma moral. Então, primeiro, organizar essas provas, entendendo que elas são contundentes, aí sim verificar o melhor passo. Mas eu sempre oriento a buscar um profissional, um advogado, porque hoje o advogado é a pessoa que está do seu lado. Você vai procurar esse profissional, ele vai estar do seu lado, ele vai montar uma estratégia e vai te direcionar. Olha, acho que é bom tu falar então com o superior hierárquico dessa pessoa para verificar o que pode ser feito. Ah, mas eles são muito amigos, são muito próximos. Não, então vamos desenhar uma estratégia um pouquinho diferente para você não ser prejudicado e a gente conseguir o resultado que a gente almeja.
Perfeito. E nessa questão também, né, de prevenção ao assédio moral, é muito importante as empresas, os órgãos públicos, privados, darem esse tipo de conscientização, né, para os funcionários, para os chefes, para a equipe, né? O que você vê de importante nisso? Não, com certeza. A orientação e o direcionamento é primordial, por quê? Porque é uma forma de educação. Né? E que mesmo que nós entendemos que muitas vezes o que eu faço na minha vida pessoal, eu não faço na minha vida profissional e vice-versa. E isso sempre tem que estar muito bem desenhado. Porque às vezes é uma pessoa que no pessoal ela tem uma conduta um pouco adversa, mas ela tem que entender que no profissional ela não pode ter. E esse tipo de orientação traz para ela exatamente esse ponto. Olha, isso aqui até no meu pessoal eu faço, mas se eu fizer no meu ambiente profissional eu vou ter problema. Então, essa conscientização é importante. A gente precisa. Que tem regras, que tem uma conduta a ser seguida, né? E se eu sou um colega de trabalho e eu vejo que um amigo meu está sofrendo esse assédio e ele não sabe, né? Ele não sabe, mas eu sei que ele está sofrendo esse assédio, como que eu posso agir? O ideal é, primeiro, verificar a abertura com esse colega, né? Para ver também se muitas vezes vai, de fato, adiantar e conversar. Olha, precisa de uma ajuda? Precisa de um auxílio? Como é que eu posso te ajudar? Às vezes eu tenho talvez um colega advogado para te indicar, ou eu tenho um familiar que já passou por isso, algo nesse sentido, uma troca de experiências é sempre importante. Nessa mesma linha, eu queria saber quais são os erros mais comuns que essas vítimas de assédio moral elas acabam cometendo nesse meio do caminho, na questão de quando elas percebem que estão sofrendo uma violência. Eu até tenho uma experiência recente com isso, que é um processo de uma colega, né, que eu assisti eventualmente ali a audiência, depois de gravada, lógico, sobre essa situação. E qual que foi o erro pontual ali? A própria vítima, lógico, é horrível quando a gente está sofrendo essa situação. Né, e nós mexemos com os sentimentos humanos. Mas nós temos que tentar ser um pouquinho racionais também. Então, primeiro, a produção da prova. Desenhar de fato que aquilo ali é uma conduta que foi invasiva, que foi reiterada, aconteceram diversas vezes e que me atingiu no íntimo. Por quê? O que aconteceu comigo a partir dali? Tive algum tipo de crise de ansiedade, depressão, problemas com a minha imagem, parei de dormir, tive que começar a tomar um remédio, algo nesse sentido. Tudo isso eu tenho que pontuar muito bem para que eu consiga fazer que o outro entenda que aquilo ali foi um assédio moral. Então, assim, os cuidados que a gente tem que ter. Eu entendo que eu sofrendo a situação, para mim é como se já bastasse, mas não. Eu preciso reunir as minhas provas e demonstrar especificamente qual que foi a minha problemática para que eu consiga o meu resultado, o meu direito como resultado. Então, eu vejo muitas vezes que a pessoa, ela até entende que ela está sofrendo, ela fica indignada, mas ela acha que isso basta. E hoje no judiciário, infelizmente, não. Tem que Nós reunir, né? precisamos reunir as provas e precisamos demonstrar. O que de fato aconteceu, por que eu me senti daquele jeito, quem presenciou aquela situação e o que aquilo me ocasionou para ser um assédio moral. Daquilo, é como tu falou, tem vários prejuízos que podem ser causados a partir de um assédio moral. Depressão, ansiedade, crise do pânico, né? A pessoa, ainda mais no local de trabalho ali, que é um local difícil, né? A gente sabe. A gente sabe que é um local difícil de convívio, né? A gente acaba convivendo com muitas pessoas diferentes, às vezes é um ambiente competitivo por natureza, né? Então tem todas essas questões. Acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast, foi muito esclarecedor, né? Foi muito bom também trazer esse assunto, é importante para quem está nos assistindo saber, né? O que se caracteriza como um assédio moral, se alguém estiver passando por isso, saber como proceder, quem procurar, o que fazer e o mais importante, como você bem disse, reunir provas, né? Ter aquele, não um dossiê, mas dar o primeiro passo, né? Não ter medo. Sim, né? Exatamente. E essa questão da prova, até se eu puder esclarecer um pouquinho também, Camila, hoje no judiciário nós temos como prova, uma base, as provas digitais, né? Então, assim, uma foto, um vídeo, um áudio, uma declaração de um funcionário, de um colega como testemunha, gravação de ambiente. Hoje, se eu estou no ambiente, eu posso gravar, isso não torna a minha gravação ilegal. E aí, importante lógico, também frisar isso, né? Sim, com certeza. Câmeras, por exemplo, né, eventualmente estar num ambiente que tem esse monitoramento. Então, tudo isso hoje pode ser utilizado como prova.
Aí, lógico, a questão dos prints ou conversas ou algo nesse sentido, nós precisamos validar junto ao judiciário, existe uma forma de validação dessa prova digital, então tudo isso é muito importante inicialmente reunir para que aí sim eu consiga trabalhar e conseguir um resultado em cima. Larissa, para finalizar, para quem está nos assistindo e acha que está passando por uma situação como essa, delicada, né, que é o assédio moral, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essa pessoa. Olha, é uma situação muito complicada, ninguém nunca quer passar por uma situação de assédio moral, mas reunir coragem, primeiro, para entender que está passando por essa situação, né? E, posteriormente, buscar o seu direito. Conversar, talvez, com um familiar, um colega que esteja vendo que aquela situação, de fato, está incomodando e entender também que é uma fase. Ninguém quer passar por essa situação, mas que quanto mais você posterga, pior ela fica ou pior ela parece estar ficando. Então, é necessário, sim, visualizar essa questão, primeiro, de um ponto íntimo, para depois buscar o seu direito e o auxílio sempre de um profissional que vai conseguir te orientar, que é quem vai estar do seu lado naquele momento. Larissa, perfeito. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Imagina. De vir conversar um pouco aqui com a gente sobre esse assunto tão delicado, mais importante ao mesmo tempo. Eu agradeço muito a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau e até mais.